Louvado seja Deus, irmãos. Nós vamos para mais um sermão da nossa série A Igreja na Direção do Espírito, série em Atos dos Apóstolos, e hoje nós vamos para o capítulo 19, Atos capítulo 19. Quando nós falamos do cristianismo, existem muitas maneiras de pensar sobre o cristianismo, e é interessante que a maioria das vezes o cristianismo ele é resumido em uma lista de coisas que nós precisamos fazer, ou em um livro de regras que nós precisamos cumprir. Mas se nós formos honestos mesmos, se de fato nós pararmos para pensar, viver o cristianismo dessa forma gera um extremo cansaço em nós. Nós ficamos cansados de uma rotina que se torna religiosa, e aí começa a parecer que não tem vida mais. Uma rotina que nos sufoca, ao invés de nos alegrar, nos entristece, ao invés de nos fortalecer, nos enfraquece. Ao invés de clarear os nossos olhos, deixa o caminho mais escuro, mais turvo, mais nublado, mais preto e branco. Uma rotina que nos frustra, porque nós até nos esforçamos muito para sustentar a vida cristã na base da religiosidade, da força do braço, do que eu posso e do que eu não posso, do que eu devo e do que eu não devo, do que eu tenho, do que eu não tenho que fazer. Nós até nos esforçamos, mas o nosso coração, ele continua vazio. Diante de todo o nosso esforço, o nosso coração fica extremamente vazio, fica frio, fica distante de Deus. A verdade, irmãos, é que o Evangelho, ele não veio para nos dar mais regras. O Evangelho, ele não veio para nos trazer um novo cobertor moral, uma nova blusa de frio moral. Não, ele veio para nos dar vida em Cristo, pelo poder do Espírito Santo. E o que nós vamos ver hoje no texto que a gente vai ler aqui, é que a verdadeira fé cristã não está relacionada a uma vida religiosa sustentada pelas nossas próprias forças, mas é uma realidade viva e transformadora, gerada de dentro para fora pelo poder do Evangelho em nós. O Evangelho, ele produz um estilo de vida em nós. O Evangelho, ele faz com que a gente viva de uma forma diferente, mas primeiro ele transforma o nosso interior. O Evangelho, ele não está preocupado com a maneira que eu vou falar de primeira importância. O Evangelho não está preocupado com o tipo de roupa que eu vou vestir de primeira importância, porque tudo isso é possível: falar diferente, vestir uma roupa diferente, colocar uma capa de religiosidade, mas não ser transformado pelo Evangelho. E tudo isso vai ter prazo de validade. O Evangelho está preocupado em mudar os nossos corações. O Evangelho vem para transformar o nosso interior, e aí então mudar o nosso estilo de vida, mudar a nossa maneira de viver. Então hoje, irmãos, nós seremos convidados a sair da sala de espera da religiosidade e a experimentar o poder transformador e libertador do Evangelho na minha e na sua vida. E para isso eu vou ler apenas os primeiros 2 versículos aqui. Vou pedir para que vocês fiquem com suas Bíblias abertas, que nós vamos até o versículo 20, e aí eu vou lendo à medida em que o texto vai sendo exposto. Ouça com fé a palavra de Deus, ouça a voz de Deus aos nossos corações nessa manhã, que diz assim: Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: Vocês receberam o Espírito Santo quando creram?
eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Vamos orar. Senhor, te damos graças por teu bondoso amor, tua misericórdia e tua voz que vem a nós nesse tempo. E como todo o culto é para o Senhor, este momento também é para o Senhor. Nós aqui recebemos pela graça, mas o nosso papel aqui é entregar. Quem fala, entrega tudo que o Senhor entregou a ele, e quem ouve, entrega o seu tempo, sua atenção, seu ouvido, seu coração e sua alma. E é isso, Deus, é isso que eu peço, que o Senhor nos ajude a entregar ao Senhor tudo isso nesse momento, e que a tua palavra faça a boa obra em nós. Nós oramos assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então olha, vale a pena nós lembrarmos que Paulo continua na sua terceira viagem missionária. Ele estava em Corinto na semana passada, foi a Éfeso, deixou ali Priscila e Áquila e voltou para as regiões de Jerusalém e de toda a região ali, visitando as igrejas, fortalecendo os discípulos, que era o cuidado do discipulado de Paulo. Só que agora ele volta a Éfeso de novo, como ele havia prometido. Lembra quando ele chegou em Éfeso, na semana passada nós vimos isso? Os judeus da sinagoga falaram: fica aqui com a gente. Ele falou: não, eu não vou ficar, e se o Senhor permitir, eu voltarei. Então agora ele volta a Éfeso novamente. E Éfeso, irmãos, era um dos grandes centros culturais e econômicos da Ásia Menor. Éfeso não era uma cidade comum, não era uma cidade que passava despercebido. Éfeso era uma cidade que tinha ali como sede o templo da deusa Diana, ou Ártemis, né? Mas ali tinha o templo da deusa Diana como um centro cultural e religioso. E era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, aquele templo. Então a cidade ela era muito visitada, muito conhecida. Ela também era portuária, apesar dos seus portos já não terem tanta força nesse tempo aqui, mas ela também era portuária, então transitava muita gente ali por causa do comércio, e era um lugar de muita feitiçaria, de muito ocultismo e de muita manipulação espiritual. Era um povo que vivia de feitiçaria, de misticismo. Era um povo que batia o dedinho na quina da cadeira e achava que era espiritual. Acho que vocês conhecem um pouco de como é viver assim, né? Éfeso era exatamente assim. Inclusive, uma das maiores fontes econômicas da cidade era a venda de pequenos templos e pequenas imagens fundidas de prata da deusa Diana. Eles faziam pequenos templos da deusa Diana e pequenas imagens e vendiam muito, porque a cidade era muito movimentada por conta de todo esse movimento espiritual que acontecia lá. Então eles ganhavam muito dinheiro a partir desses recursos do templo pequeno e da pequena imagem da deusa Diana. Então era uma sociedade moldada pelos medos de demônios, medos dos espíritos, e aí então eles viviam em busca de fórmulas mágicas de proteção. Como nos nossos dias hoje, os rezadores, curandeiros, as simpatias, eles viviam em busca de formas mágicas de proteção. E é exatamente neste ambiente aqui, marcado pelas trevas, que Deus leva a Paulo com uma mensagem, a mensagem do Evangelho. E hoje nós vamos ver qual é o impacto do Evangelho em um lugar de trevas. Hoje nós vamos ver como é que o Evangelho impactou a cidade de Éfeso. E o título do sermão de hoje é Quando o Evangelho chega na cidade. Você já se perguntou, ou em algum momento já questionou sobre o que o Evangelho pode fazer quando ele chega numa cidade, quando ele chega numa comunidade, quando ele chega em determinados lugares da sociedade?
Você já se perguntou? Pois bem, é isso que nós vamos observar nesse texto aqui. Em primeiro lugar, o texto nos mostra que quando o evangelho chega na cidade, verdadeiros discípulos de Jesus são formados. Parece coisa simples, só que é algo que só o evangelho pode fazer. Nós não podemos produzir discípulos de Jesus. E aqui, quando Paulo chega em Éfeso, ele se depara com um grupo de 12 homens que eram chamados de discípulos. Então, como a dinâmica de Paulo tem sido essa, ele chega, procura um grupo de discípulos e depois vai para uma sinagoga, ele faz o mesmo movimento. Ele vai e procura um grupo de discípulos, e lá tem um povo que é chamado de discípulo. Estes homens, eles pareciam crentes, eles agiam como crentes, mas faltava-lhes o essencial. E Paulo descobre isso quando faz a eles algumas perguntas. Olhem aí versículos de 1 a 3 comigo. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Então, olhem bem, vejam bem. Paulo pergunta para eles sobre o Espírito Santo e descobre que faltava para aqueles homens o elemento central que sela a vida de um verdadeiro discípulo de Jesus, o Espírito Santo. Não é possível dizer, eu sou discípulo, mas não tenho o Espírito. Não tem como. Todo discípulo de Jesus, todo aquele que crê em Jesus, recebe imediatamente, no ato da fé, o Espírito Santo. Recebe o Consolador que foi prometido por Jesus. Eu estou indo, mas eu enviarei para vocês o Consolador, o Paracletos, o Espírito da promessa dos profetas. Então, todos aqueles que creem em Jesus, e aqui é importante observar que existem doutrinas que pensam de forma diferente, que o Espírito Santo é recebido como uma segunda bênção, e que é evidenciado de algumas formas, como línguas, profecias. Só que não é isso. Jesus, quando foi batizado, o Espírito desce sobre ele, e Deus diz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, ou de quem me agrado. Todo aquele que crê, recebe o Espírito Santo. Só que aqueles homens em Éfeso haviam parado no batismo de João Batista. E vocês lembram como era o batismo de João Batista? O batismo de João Batista era um batismo de expectativa, era um batismo de espera, era um batismo sim de arrependimento de pecados, mas de preparação, que preparava o coração do povo para o Messias que viria. É o que o próprio João Batista disse. Ele disse: olha, eu batizo vocês com água, mas virá após mim alguém que eu não sou digno nem de desamarrar as suas sandálias, e este batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. João Batista deixou claro, ele batizará vocês com o Espírito Santo. Eu só estou preparando o caminho, eu sou a voz do que clama no deserto. E a questão aqui é que o Messias que esses homens estavam esperando já tinha vindo, já tinha morrido, já tinha ressuscitado e já tinha enviado o Espírito Santo. E o Espírito Santo não é algo novo. Estes homens aqui, eles não disseram assim: olha, nós nunca ouvimos falar do Espírito Santo, no sentido de assim, a gente não conhece. Mas para nós aqui, está muito longe, porque o Messias precisa vir primeiro. Porque eles conheciam, eles eram judeus, eles conheciam o Espírito Santo. Os profetas falaram sobre a vinda do Espírito Santo. Joel capítulo 2, versículo 28, vocês lembram da profecia? Joel diz: olha, e depois
derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os filhos e filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. E isso aqui já tinha acontecido. Eles esperavam isso, mas isso já tinha acontecido. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, o Espírito Santo é derramado de forma abundante sobre toda a igreja, sobre todo crente. E a partir dali, todo crente que cria em Jesus recebia o Espírito Santo. Então estes homens continuavam vivendo naquela sala de espera da promessa. Nós estamos esperando, o Messias vai vir, o Espírito vai ser derramado sobre nós. Eles ainda estavam ali, cumprindo regras, cumprindo rituais religiosos do Antigo Testamento, cumprindo ou tentando cumprir as ordens da lei da antiga aliança, até que o Messias viesse. E Paulo percebe isso, faz algumas perguntas e percebe isso. E aí então, é interessante que Paulo não condena esses homens. Tá vendo, ó? Vocês não sabem nada, vocês ainda não têm clareza. Não, Paulo é gracioso, Paulo é amoroso, Paulo ensina, instrui, Paulo completa o ensino de João Batista. Paulo prega o evangelho a estes homens. Paulo prega a nova e eterna aliança pelo sangue de Jesus Cristo, que não é um livro de regras, mas uma mensagem de libertação genuína das regras que ninguém conseguiria cumprir. Aqueles homens ainda tinham essa luta. Nós estamos tentando e não conseguimos. Nós ainda continuamos fazendo sacrifícios para perdão dos nossos pecados. Nós ainda continuamos parando antes da entrada dos santos, porque nós não podemos entrar lá. Então estes homens ainda continuavam cumprindo as regras. E aí Paulo explica que João não era o alvo, João não era o objetivo, mas João apontava para o alvo, e que o alvo já tinha vindo. É o versículo 4, acompanhem aí comigo. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. E aí aqui Lucas guarda os detalhes dessa pregação, mas nós sabemos, pelas pregações de Paulo, que sem dúvida alguma, Paulo clareou o evangelho para eles e mostrou que de fato Jesus era o Messias que já havia vindo e que o Espírito já havia sido derramado sobre todos os seus. E aí então, uma vez que a mente e o coração daqueles homens compreenderam a suficiência de Cristo e o objetivo cabal de um cumprimento de uma vez por todas da obra de Cristo, eles foram batizados. Olha para você ver. Então, aqueles homens não eram cristãos, eles eram discípulos, mas discípulos de João Batista, não discípulos de Jesus. Olhe bem, discípulos da antiga aliança, porque João Batista é o último da antiga aliança, é o último profeta. Ele está no Novo Testamento, mas ele é o último profeta que completa todas as profecias do Antigo Testamento, ali terminam nele, se encerram nele. Eles estavam presos na antiga aliança. E aí, quando eles clareiam, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. E aí o Espírito Santo veio sobre eles e os selou definitivamente. É o que o texto diz agora. Acompanhem aí comigo, dos versos de 5 a 7. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Então, às vezes, como eu disse, que tem um pensamento que diz que nós somos batizados nas águas,
mas o Espírito Santo, nós só somos batizados nele depois, pode ser fundamentado aqui. Só que aqui é muito isolado e não está, de fato, definindo uma doutrina. Atos dos Apóstolos é um livro que fala do início da igreja primitiva. E aí então o derramamento do Espírito Santo vem em Atos 2. Depois o Espírito Santo é derramado em Samaria, em Atos 8. Depois em Atos 10 o Espírito Santo é derramado em Cornélio, sobre Cornélio, a iniciação aos gentios. E agora em Éfeso, aqueles que estavam cegos, não tinham seus olhos abertos, não compreendiam. Então são pequenos pentecostes que aconteceram ao longo do livro de Atos, confirmando que o Espírito foi derramado para todos os povos, e hoje nós não precisamos de derramamentos assim, porque nós já recebemos, e nós já temos a clareza de que o Espírito foi derramado sobre toda a carne. Então, não há um fundamento sólido sobre isso aqui. O fato é que esses irmãos creram em Jesus, foram batizados e receberam o Espírito. É exatamente isso. Sem crer no Evangelho de Jesus, irmãos, o Espírito não é derramado sobre nós. Não tem como. Eu tenho o Espírito Santo. Quantas vezes a gente ouve as pessoas dizer assim: não, eu não creio em Jesus, mas eu tenho o Espírito Santo. Como? Como? Se o Espírito Santo só é derramado sobre quem crê, sobre aqueles que creem. Então, sem crer no Evangelho de Jesus e sem o Espírito em nós, é impossível sermos verdadeiros discípulos. É impossível que haja verdadeiros discípulos, porque o Espírito Santo, ele não pode ser substituído por atos religiosos. Olha bem, os homens cumpriam as leis, os homens estavam bem fundamentados no Antigo Testamento, inclusive eram discípulos dos maiores profetas que já existiu, João Batista, mas não tinham o Espírito Santo, não eram verdadeiros discípulos. O Espírito Santo, ele forma discípulos por meio do Evangelho. É somente aqueles que estão fundamentados na obra completa de Jesus que de fato são formados como verdadeiros discípulos. E tem um pastor britânico chamado John Stott, quando ele comenta esse texto aqui, ele diz assim: olha, a ordem da experiência cristã é um conjunto de 4 fatores: fé em Jesus, arrependimento, batismo nas águas acompanhados da dádiva do Espírito. As 4 são inseparáveis e são universais na iniciação da fé cristã. Ou seja, irmãos, todo aquele que crê em Jesus, recebe o Espírito, passa pelo batismo e agora desfruta da dádiva completa da salvação. É um verdadeiro discípulo. Nós só nos tornamos discípulos pela fé em Jesus Cristo, porque o Evangelho chega na cidade. Por isso, irmãos, há uma diferença gigantesca entre ser um religioso cumpridor de regras e ser um discípulo habitado pelo Espírito de Jesus. E quando o Evangelho chega, ele não forma religiosos cumpridores de regras. Quando o Evangelho chega, ele forma verdadeiros discípulos de Jesus, que são habitados pelo Espírito Santo de Deus, como aconteceu com aqueles homens em Éfeso. Quando o Evangelho chegou ali, diante daqueles homens, verdadeiros discípulos foram formados. E nós precisamos reconhecer que muitos frequentadores das igrejas dos dias de hoje vivem como aqueles 12 homens. Conhecem bem a moral da Bíblia, o que pode e o que não pode. Evitam alguns pecados, como João Batista disse, né? Que nós precisamos abandonar os nossos pecados, mas não conhecem a alegria, a liberdade e o poder transformador
que vem do Evangelho no poder do Espírito Santo na vida de alguém. Eles conhecem as regras, conhecem as leis, têm jargões de crente, falam varão, varoa, mas não conhecem o poder transformador do Evangelho. E nós sabemos que cumprir regras é importante, faz parte da nossa vida e é necessário na vida de um discípulo de Jesus também. Só que nós sabemos que isso é bom para organizar a nossa agenda, que isso é bom para nos deixar mais satisfeitos, mas no que diz respeito ao relacionamento com Deus, isso não funciona. O cumprimento de regras e o relacionamento com Deus, para um relacionamento com Deus, não funcionam. Se nós mergulhamos nas regras, logo, logo nós vamos estar, como eu disse no começo, cansados, vazios, ocos e sem alegria de andar com Jesus, de andar com Deus. Uma vida religiosa seca, ela rouba de nós a alegria de andar com Jesus, ela rouba de nós a alegria de ter uma vida cheia do Espírito de Cristo. Então, Cristo vem para nos dar liberdade de uma vida de regras que a gente não consegue cumprir. E aí, então, nós andamos escondidos nele, porque ele cumpriu. Então, é possível que muitos de nós cumpram regras na agenda religiosa da igreja e em regras que nós optamos por ter na nossa casa, na nossa vida. É possível. Só que isso é uma boa camuflagem para um coração que ainda não teve um encontro genuíno com o poder transformador de Jesus. Cumprir regras é bom, é importante, é necessário, mas se elas são cumpridas para que a gente conquiste o favor de Deus, elas só camuflam o nosso coração que ainda não foi encontrado pelo Evangelho. Por isso, eu e você, nós precisamos ir ao Evangelho todos os dias. Todos os dias. Uma vez por semana no culto, tá bom? Não. Todos os dias. Todos os dias você precisa reconhecer que é um pecador. Todos os dias você precisa reconhecer que não consegue ir a Deus sozinho. Todos os dias você precisa reconhecer que só está diante de Deus porque Ele enviou o seu Filho, que pagou pelos seus pecados, te comprou e te aproximou de Deus de novo. Te garantiu uma eternidade e uma vida com Ele para sempre. Todos os dias isso precisa acontecer. Todos os dias, irmãos. Lembre-se da obra consumada de Cristo na cruz, no meu e no seu lugar. Ele cumpriu todas as regras que nós não conseguimos cumprir. Ele cumpriu todos os rituais que eu e você não poderíamos cumprir de forma alguma. Ele cumpriu a antiga aliança de forma completa e nos inseriu por seu sangue na nova e eterna aliança. Então, irmãos, ser discípulo de Jesus, guarde isso, não depende da quantidade de regras que você cumpre e de como é o formato da tua vida religiosa. Não depende disso. Depende exclusivamente da obra de Jesus Cristo, aquele que João Batista anunciou que viria, que completou, que cumpriu cabalmente todos os mandamentos da lei e dos profetas quando foi pendurado naquela cruz. E o Espírito Santo só habita onde há uma fé nesse Cristo, onde o fundamento da fé é Cristo. Porque muita gente diz, eu tenho fé em Deus. Você acha que esses 12 homens aqui não tinham fé em Deus, não? Eles foram discipulados por João Batista. Eles tinham fé em Deus, mas não tinham fé suficiente para a salvação. Porque fé suficiente para a salvação é em Cristo. Todo mundo acredita, até o ateu.
Se ele fala assim, Deus não existe, ele está lutando contra uma teoria verdadeira, contra uma linha de pensamento que circula. Um monte de gente acredita que Deus existe, mas fé suficiente para a salvação é somente em Cristo. Onde é que está a tua segurança, meu irmão, minha irmã? Onde é que você tem se escondido? Onde é que você tem colocado e calçado os seus pés? No fato de você tentar ser uma pessoa melhor e cumprir de fato alguns propósitos religiosos que você propôs sobre a sua vida, ou na confiança absoluta de que em meio às lutas, às dificuldades, à dor, ao sofrimento, às alegrias, a obra de Cristo na cruz foi totalmente suficiente para pagar os seus pecados e para te aproximar de Deus. Como você tem tentado se aproximar de Deus? Por sua força, por seu poder, pelo que você faz ou deixa de fazer, ou pelo que Jesus fez na cruz do Calvário? Pense sobre isso, porque o texto continua. E o texto continua nos mostrando aqui que quando o Evangelho chega na cidade, agora em segundo lugar, nós não só vemos discípulos verdadeiros sendo formados, mas nós enfrentamos embates terrenos e espirituais. Agora aqui, nos versos de 8 a 10, nós vamos ver a constância de Paulo em pregar o Evangelho diante dos seus primeiros embates terrenos aqui em Éfeso. Verso 8 e 9 diz o seguinte: Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo então afastou-se deles, tomou consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Então aqui, irmãos, depois de pregar por 3 meses na sinagoga e argumentar com eles mesmo, fundamentar o Evangelho à luz de tudo que eles criam do Antigo Testamento, mostrando para eles por que Jesus era o Cristo prometido no Antigo Testamento, alguns ali na sinagoga endureceram seus corações e começaram a praguejar o caminho, né? Nós somos o povo do caminho, e ali era mais forte o povo do caminho, né? Começaram a maldizer os seguidores de Jesus, o evangelho que Paulo estava pregando. E aí, isso mostra que sempre que nós perseverarmos na pregação do evangelho, os embates terrenos vão acontecer. Sempre que nós pregarmos o evangelho constantemente, no trabalho, no lar, entre amigos, na igreja, na sociedade, os embates terrenos vão acontecer. É certeza que vai acontecer rejeição. É certeza que muitos vão maldizer ao Senhor e a nós, mas nós devemos seguir firmes, confiantes na mensagem do evangelho e fiéis na pregação do evangelho. E aqui, Paulo discerne isso, sendo fiel por 3 meses ali, e ele reuniu aqueles que haviam crido no meio dos judeus ali na sinagoga, e ele foi para outro local. Aqui o texto diz que ele foi para a escola de Tirano. E é interessante porque nós não sabemos nada sobre Tirano, a Bíblia não fala mais nada sobre ele além daqui. Mas estudiosos dizem que ele poderia ser um filósofo de Éfeso, que tinha uma escola de retórica, de debates, ou até mesmo um professor que estava ali e tinha uma escola e lecionava durante um período do dia e decidiu abrir as portas para que Paulo chegasse lá e debatesse abertamente o evangelho, porque as pessoas estavam tendo dúvidas sobre o evangelho. E aí então ele abriu as portas para que Paulo fizesse isso uma vez por dia, e todos os dias
Paulo fizesse isso. E isso aconteceu. Paulo ficou ali ensinando diariamente por 2 anos. Olha o versículo 10. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. E é importante ressaltar o todos aqui, né? Que não eram todas as pessoas, é uma hipérbole, que muitas pessoas da província da Ásia, muita gente, durante esses 2 anos, ouviram o evangelho por meio de Paulo. E aí, este evangelho pregado por Paulo, ele é validado aqui por milagres e sinais extraordinários. Olha aí os versículos 11 e 12 comigo. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até os lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Deus, olha bem, numa cidade onde as pessoas usavam amuletos, onde as pessoas usavam meios de proteção, Deus usa, e para o povo ganhar dinheiro, né? Deus usa os lenços e aventais sujos de Paulo do trabalho de fazer tendas, de um homem cansado. Os lenços que ele colocava provavelmente na sua cabeça e os aventais usados durante todo o dia, Deus usou para curar enfermos e expulsar demônios. E Lucas enfatiza, eram milagres extraordinários. Não eram produzidos por Paulo, só Deus podia fazer no poder do Espírito. E também não tem nada a ver com o lenço da água ungida que é vendido aí, não. Não tem nada a ver com o suor ou sangue de falsos mestres, de filhos do diabo, que anunciam por aí que vai curar e que vai abençoar a vida dos outros, não. Era um homem fiel ao Evangelho, e que inclusive trabalhava duro durante o dia, pregava o Evangelho, e Deus usou da maneira que quis a vida de Paulo para abençoar a vida daquele povo. Então Deus validou o avanço do Evangelho, a proclamação do Evangelho ali. Só que o que acontece? Isso desperta o mundo espiritual através da ganância dos homens. Lá em Éfeso, olha que diferença daqui. Ninguém quis fazer isso, né? Entregar lenço, entregar roupa para ganhar dinheiro, né? Isso despertou o mundo espiritual lá em Éfeso e despertou a ganância no coração dos homens. Vendo esses milagres, 7 filhos de um judeu chamado Seva, e o texto aqui vai dizer que ele era um sacerdote, mas originalmente é que ele era de uma linhagem sacerdotal. Eles decidiram imitar Paulo. Eles tentaram usar o nome de Jesus como uma fórmula de feitiçaria, que já era usado lá em Éfeso para expulsar espíritos malignos. Eles então queriam ganhar dinheiro por meio do que eles viram Paulo fazer. Eles viram, falaram, poxa, se isso está acontecendo no nome de Jesus, nós vamos falar o nome de Jesus e um monte de demônio vai embora e o bolso nosso vai ficar cheio, gordo. Olha o versículo 13, o que diz: alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno que saiam. Olha para você ver a autoridade de um falso mestre. Só que a resposta dos espíritos é devastadora. Olha aí o que acontece no versículo 15. Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês, quem são? Quem são vocês? Aí continua o texto. Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os
com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Olha a seriedade disso, irmãos. O engano religioso daqueles homens foi exposto da forma mais humilhante possível. Nós precisamos ter em mente que para o judeu a modéstia era sinal de santidade, irmãos. Inclusive para nós também né? A maneira que nós nos vestimos mostra como é que está o nosso coração, né? Mas para um judeu era um sinal religioso. Era um sinal religioso. E naquela ocasião, aqueles homens foram despidos publicamente, além de levar uma surra do homem endemoniado. Então você imagina, ir embora para casa, com dor porque apanhou e com o ego ferido, porque o teu engano, a tua mentira foi exposta, a tua nudez, porque a nudez do corpo só expôs a nudez da alma daqueles homens. É isso que acontece aqui, irmãos. Sabe por quê? Porque o Evangelho, ele não tolera o uso do nome de Cristo para fins egoístas, para benefício próprio. O Evangelho não veio para isso, para beneficiar a mim ou a você individualmente. O Evangelho é a bênção de Deus para todos os povos. É a bênção de Deus para homens e mulheres de todas as tribos, línguas e nações. E ele veio a nós de graça. E ele deve ser pregado de graça. De graça recebemos e é de graça que nós damos o Evangelho. E aqui, irmãos, esse texto nos mostra que nós precisamos ter 2 cuidados em nossos dias hoje. Primeiro cuidado é tentar tornar o cristianismo uma caminhada mística, como se fosse algum tipo de magia. É tratar o cristianismo com misticismo, como magia. O cristianismo não tem nada a ver com magia, irmãos. O nome de Jesus, ele não é um encantamento mágico. Sabe quando você está conversando e aí você fala em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não é apenas um jargão. No fundo, você está querendo dizer assim, eu estou falando aqui, ele vai fazer. Só que o cristianismo não tem nada a ver com isso, irmãos. O nome de Jesus, ele manda sim espíritos malignos embora. Ele manda embora Satanás e seus demônios. Mas ele faz isso através daqueles que, como Paulo, são verdadeiros discípulos e estão comprometidos com ele. Não nos enganemos. O nome de Jesus não é uma chave mágica. O nome de Jesus é poderoso. É poderoso para salvar, para libertar, para curar, sim. Mas ele faz isso através dos seus servos fiéis, na boca de homens fiéis. O infiel, como estes homens aqui, o ímpio, não tem, ele só vai sofrer quando ele anuncia o nome de Jesus. Porque o poder do nome de Jesus atua em nós por meio do Espírito. E quem não tem o Espírito, o nome de Jesus é só um nome que pode até estar sendo maldizido na boca do ímpio. Então esse é o primeiro cuidado que nós temos que ter nos dias de hoje. Nós não podemos tratar o cristianismo como um misticismo, uma magia, o nome de Jesus como algo místico. Nós não podemos fazer isso. Agora, o segundo cuidado que nós devemos ter é não fechar os olhos para a realidade espiritual que nós lidamos quando nós pregamos o Evangelho. Nós lidamos com a realidade espiritual quando nós estamos anunciando o Evangelho. E muitas vezes, hoje, principalmente hoje na nossa cultura, que é muito influenciada pelo liberalismo teológico, que é uma vertente da teologia que não crê na Bíblia como palavra de Deus, mas crê que na Bíblia contém algumas palavras de Deus. E aí os sinais, milagres, demônios, para eles é lenda, é conto. E nós somos influenciados por esse pensamento hoje.
Nós vivemos nossa vida, muitas vezes, como se Satanás e seus demônios não existissem. Como se eles não influenciassem pessoas, como se eles não influenciassem situações, como se eles não nos atacassem de alguma forma. Nós vivemos assim muitas vezes. Nós nos esquecemos que, embora já derrotados por Cristo na cruz, Satanás e seus demônios ainda operam. Paulo vai dizer na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, que ele opera fechando os olhos dos incrédulos, tirando a luz dos olhos dos incrédulos para que eles reconheçam a Cristo. E eles operam desestabilizando a igreja através de falsos mestres que vão anunciar falsas verdades, mentiras, enganos. E além disso, eles operam na igreja trazendo para nós um comodismo, uma mornidão incomum, fora do normal. Aquela mornidão que o próprio Jesus vai falar em Apocalipse, que olha, é melhor que você fosse frio ou quente, porque morno eu estou com vontade de vomitar você. É isso. Nós fechamos os olhos para isso. Ambos os pensamentos nos deixam de guarda baixa, completamente vulneráveis. Pensar que o nome de Jesus é um poder místico, mágico, e pensar que não há um embate espiritual enquanto nós pregamos o Evangelho, nos enfraquece, nos deixa de guarda baixa. E aí então nós estamos vulneráveis. E aqui, os filhos de Seva, esses 7 homens aqui, são o retrato dos mercenários da fé dos nossos dias, que estão cegos pela ganância, que não conhecem a realidade espiritual que gira em torno do Evangelho, que gira em torno da caminhada cristã. Eles não conhecem. Eles sabiam pronunciar o nome de Jesus, mas não pertenciam a Jesus. Os demônios conheciam Jesus, como nós vemos nos evangelhos, né? Chega o endemoniado e se prostra diante de Jesus. O que você está fazendo aqui agora? Ainda não é a hora, né? Eles conheciam Paulo, porque Paulo era um homem temente a Deus, um verdadeiro discípulo, que pregava o evangelho e expulsava demônios no nome de Jesus. Mas aqueles homens não eram conhecidos deles. Então, irmãos, é isso que acontece ainda hoje. Muitos usam o nome de Jesus dizendo o que para as pessoas? Em nome de Jesus, você vai tomar posse da sua vitória. Você vai receber a sua bênção. Levanta a tua mão aí e glorifica a Deus, porque a tua vitória vai chegar. Aquela dívida vai ser paga. Aquela causa na justiça vai ser resolvida. Aquele carro que você tanto sonha, levanta a tua mão que Deus está te entregando. Recebe aí a chave da tua casa. São palavras diabólicas, em nome de Jesus, na boca de homens que não têm autoridade de Jesus. O que é que eles dizem? Vem para Jesus e o teu casamento vai ser consertado. Você não precisa se arrepender dos seus pecados, não. Não precisa abandonar a pornografia, não precisa abandonar a traição do teu cônjuge, não, relaxa. Vem para Jesus. E outra, hein? Traga a sua melhor oferta, porque o que Deus vai fazer na tua casa não tem igual. O que é que esses homens vendem por aí, irmãos? Você vai se dar bem na vida. Nós nascemos para ser cabeça e não cauda. Pisa na cabeça do diabo. Boca de Satanás. Boca do diabo. Palavras de Satanás. Nós precisamos ter cuidado com isso, irmãos. Nós precisamos ter cuidado com isso. E nós não podemos negociar a verdade do Evangelho, flertando com qualquer parte desse falso Evangelho, irmãos. Não podemos chegar aqui e cantar grande é o Senhor, e na minha casa de pôr o joelho no chão e falar, eu decreto, Senhor, eu determino, eu não aceito. Nós não podemos fazer isso. De jeito nenhum,
De jeito nenhum. Porque estes homens aqui, eles não querem se render ao senhorio de Jesus. Eles não querem se submeter a Jesus. Eles não querem entregar as suas vidas a Jesus. Eles não querem perder para seguir a Jesus, tomar a sua cruz e seguir a Jesus, não. Eles só querem o poder que está atuando em Paulo. Eles só querem a ação milagrosa que está atuando em Paulo. Mas os demônios sabem quem são os falsos. Tanto que nós vimos aqui. O que é que acontece? Esses homens são despidos e ainda levam uma surra. Então não adianta falar em nome de Jesus e viver para si mesmo. Não adianta. O nome de Jesus não vai resolver o problema meu e seu, se nós continuarmos vivendo nossas vidas para nós mesmos. É isso que o próprio Jesus disse. Essas não são as palavras duras do pastor. Olha, infelizmente, porque a nossa salvação seria se essas fossem as palavras duras do pastor, mas não são, são de Jesus. No capítulo 7 do Evangelho de Mateus, Jesus vai falar assim: olha, nos últimos dias, muitos virão a mim e vão falar assim: Senhor, Senhor, nós profetizamos em Teu nome, nós expulsamos demônios em Teu nome, nós fizemos grandes sinais e maravilhas em Teu nome. E Jesus diz assim, e eu olharei para eles e direi: afastem-se de mim, eu nunca os conheci, vocês que praticam iniquidade. Eu nunca os conheci. Vocês não são conhecidos meus. Eu não chamo vocês pelo nome. Vocês não são meus discípulos. E tudo que vocês fizeram foi engano e mentira. Nós precisamos abrir os olhos, irmãos. Nós precisamos abrir os nossos olhos. Porque Jesus não veio para cumprir os nossos caprichos. Jesus não veio para agir poderosamente sobre a minha mão, para que as pessoas olhem e falem: olha a mão dele, como é que está, olha o que ele faz. Jesus não divide a sua glória. Ele é o Senhor do universo, e foi Ele quem desarmou principados, potestades e hostes espirituais e triunfou sobre eles publicamente, como diz Colossenses capítulo 2, versículo 14. Ele triunfou sobre eles publicamente na cruz. Então a nossa única segurança no campo de batalha, irmãos, nos embates desta vida, é estarmos guardados em Cristo, é estarmos escondidos em Cristo, é sermos conhecidos pelo nome, ainda que nós não tenhamos profetizado no seu nome, ainda que nós não tenhamos expulsado demônios no seu nome, ainda que no seu nome nós não tenhamos feito grandes sinais e maravilhas, mas que nós sejamos conhecidos dele pelo nome e que estejamos debaixo de sua poderosa vontade. Nós precisamos ter cuidado, irmãos. Existem embates espirituais e terrenos acontecendo enquanto nós avançamos com o Evangelho. Alguém já disse, e eu não me lembro quem, que sem Cristo nada é espiritual, porque nós já estamos entregues nas mãos de Satanás. Mas em Cristo tudo é espiritual, porque tudo de um mundo que odeia a Deus vai se armar contra o avanço do Evangelho. E o Evangelho não é pregado por meio de anjos. A Bíblia diz que o Evangelho foi dado a nós. Nós temos a mensagem da reconciliação. Nós anunciamos. Então essa batalha acontece para nos embarrear, para parar o anúncio do Evangelho. E nós precisamos estar atentos. Não fechem os olhos. Não mistifiquem a vida, mas não fechem os olhos para os embates que acontecem. E eu quero te perguntar, o que é que te motiva a seguir Jesus? O que é que motiva você a andar com Cristo? É o que Ele pode fazer por você ou quem Ele é de verdade?
que é que você deseja de Cristo? Você deseja os benefícios do poder dele, o que ele pode te entregar? Ou você deseja a sua presença real em sua vida? E o texto aqui continua, irmãos. E por fim, nós vemos que quando o evangelho chega na cidade, como chegou lá em Éfeso, pessoas são levadas ao verdadeiro arrependimento. E quando isso acontece, o evangelho avança. No meio do caos, no meio da bagunça, no meio da confusão teológica daqueles 12 homens, no meio do caos, do engano e da mentira dos 7 filhos de Seva, que pessoas são levadas ao verdadeiro arrependimento e o evangelho avança. Deus é soberano e aqui ele usa a vergonha dos falsos exorcistas aqui para fazer o seu reino avançar. O texto vai mostrar que a humilhação pública desses 7 homens aqui, dos filhos de Seva, espalhou um temor gigantesco na cidade de Éfeso e o nome de Jesus foi engrandecido. Olhem o verso 17 comigo. Quando isso se tornou conhecido de todos, o que aconteceu com os homens, judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome de Jesus era engrandecido. Deus não erra o pulo. Os filhos de Seva erraram a passada, mas Deus não erra. Deus acerta em tudo que faz. Deus usou a vergonha desses homens para que o seu evangelho avançasse. E o temor que foi gerado ali em Éfeso, ele foi o adubo do crescimento interno daquela igreja e do verdadeiro arrependimento daqueles que estavam ali ao redor, porque havia um pouco de discípulos ali já, e estes homens, ao verem, também temeram e foram fortalecidos pelo poder de Cristo. Só que havia muita gente que não era crente ali, que não era discípulo de Jesus, e estes foram levados ao arrependimento. E Lucas, ele faz questão de registrar aqui as marcas visíveis dessa transformação que o evangelho produz no coração de todos aqueles que creem. Primeira marca é a confissão. Verso 18. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente as suas más obras. Olhem bem, todo aquele que crê em Jesus reconhece e confessa os seus pecados. Foi isso que aconteceu aqui. Aqueles homens, imagine, em uma cidade como Éfeso, banhada pela feitiçaria, pela manipulação espiritual, aqueles homens e mulheres se achegarem publicamente e começarem a confessar os seus pecados, um atrás do outro, irmãos. Só o evangelho pode produzir isso. Então, dizer que crer em Jesus e não reconhecer a sua condição de pecador e confessar o seu pecado, não é fé em Jesus. É fé em muita coisa. É fé em vontade de crescer na vida, é fé em vontade e desejo de mudar de vida, mas não é fé em Jesus, porque a fé em Jesus, ela nos leva a arrependimento e confissão. Nós reconhecemos e confessamos. Então essa é a primeira marca visível do poder do evangelho na vida daquele povo, dos efeitos do evangelho. E a segunda marca é o abandono das práticas antigas e o prejuízo financeiro assumido. Olha o verso 19. Grande número dos que tinham praticado o ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculando o valor total, este chegou a 50.000 dracmas. Imagine, irmãos, a dracma era uma moeda de prata que pagava um dia de trabalho.
Então vamos supor, o dia de trabalho é R$100, uma dracma, né? 50 mil dracmas vai dar 500 mil, 5 milhões. 5 milhões de reais. 50 mil dracmas. 50 mil dracmas. Para 1 milhão? É isso mesmo, né? Não, para 100? É isso mesmo. É. Então, imagine, em torno de 5 milhões está sendo queimado ali de livro. É muito dinheiro, cara. É muita coisa. Então, estes homens e mulheres, eles queimaram esse valor alto de livro de magia e eles quebraram a espinha dorsal do comércio de Éfeso. Porque o comércio de Éfeso lucrava com os materiais para magia. Só que agora, eles queimaram, eles abriram mão de tudo aquilo que envolvia este pecado que eles reconheceram. É isso que acontece, irmãos. Como eu disse, o Evangelho ele mexe no nosso bolso, porque ele muda as prioridades do nosso coração. Para aqueles homens e mulheres abandonar aqueles livros, eles precisaram entender que tinha um tesouro maior, e não eram os livros deles, e não era a falsa magia, o falso engano contido ali. Qual é o resultado disso? O resultado desse arrependimento profundo, verso 20. Dessa maneira, a palavra do Senhor se difundia e se fortalecia. O Evangelho avança. Então, olhem bem, o verdadeiro arrependimento, nós vemos aqui que ele não é apenas um sentimento de culpa. O verdadeiro arrependimento não são lágrimas derramadas quando as coisas estão de fato difíceis. O verdadeiro arrependimento ele é traduzido em confissão e em ruptura com pecados que estavam ocultos. Ele é visto. Por isso que João Batista, quando anunciou a Cristo, ele fala para aqueles homens, raças de víboras, arrependam-se e produzam frutos dignos de arrependimento. Porque o arrependimento, ele mostra fruto externo. Quando nós nos arrependemos internamente, a nossa vida aqui fora mostra isso. É necessário que haja mudança visível na nossa vida. É assim que nós somos vistos e conhecidos como verdadeiros discípulos. E quando isso acontece na vida individual de cada um de nós, isso reflete na vida de toda a igreja. De toda a igreja. Então não pense que o seu arrependimento ou a falta dele afeta só você. Não, ele afeta toda a igreja. O crescimento saudável da igreja não acontece por meio do entretenimento, não acontece por nós tentarmos tornar a igreja um pouco mais parecida com o mundo. Ele não acontece assim. O verdadeiro crescimento e avivamento, impacto que acontece no meio da igreja, é por uma comunidade que chora por seus pecados, que se arrepende genuinamente dos seus pecados, que crê em Jesus e que busca continuamente a santidade. Isso de forma individual e coletiva. Esse é o adubo do avivamento, irmãos. Então nós queremos ver avivamento em Andradas. Nós queremos ver avivamento no nosso meio, no nosso bairro aqui. Nós queremos. O caminho está aqui, reconhecer os nossos pecados, confessá-los individual e coletivamente, e continuarmos fiéis na pregação do Evangelho e na busca por santidade. O Evangelho floresce por si só, ele não depende de nós. Qual foi o adubo para o avivamento aqui em Éfeso, irmãos? Foi um povo arrependido, colocando seus pecados no fogo da graça de Deus. Esse foi o verdadeiro e genuíno avivamento aqui. Aqueles crentes queimaram uma fortuna em dinheiro, porque eles descobriram uma riqueza infinitamente maior, Cristo. Eles receberam uma riqueza muito maior,
Cristo. Então, que os nossos olhos nessa manhã sejam abertos para a beleza, para o valor e para a glória de Cristo, porque diante da glória de Cristo, as coisas terrenas perdem o seu valor, irmãos. Nós já não olhamos mais para elas como olhávamos antes, nós já não as valorizamos com valor indevido, como ídolos para nós, porque a verdadeira joia, a verdadeira riqueza, a verdadeira preciosidade, o nosso maior tesouro é Cristo e somente Cristo. E aí, nenhum preço se torna alto demais para estarmos com Ele, para estarmos nele. Meu irmão, minha irmã, existe alguma área de sua vida, algum ganho, algum relacionamento que você tem medo de abrir mão, medo de perder? Existe alguma coisa que você para e pensa, se eu perder, acabou a minha vida? Se existe, eu quero te convidar a olhar para Cristo e a se lembrar que Ele é suficiente para preencher o seu coração e te satisfazer de qualquer aparente perda que você tiver. Ele é suficiente, Ele nunca lhe faltará, nunca. Não tenha medo de abrir mão dos seus livros de magia, não tenha medo de abrir mão da sua idolatria, não tenha medo de perder aquilo que tem roubado você de Cristo, não tenha medo. Você vai abrir mão de algo insignificante para receber algo de extremo e eterno valor, que é Cristo em nós, a esperança da glória. Mas o texto aqui nos encerra, de modo geral, mostrando que o avanço do Evangelho, ele não acontece sem custos. Como eu disse, enfrentar a confusão daqueles 12 homens que estavam ali, confusão teológica, né? Lidar com os embates terrenos dos judeus e espirituais daqueles falsos mestres que estavam ali, e arrancar ídolos do nosso próprio coração, como aconteceu com este povo aqui, não pode acontecer sem custo. São obras do Evangelho em nós. É isso que custa seguir a Jesus. Custa deixar tudo isso para trás e olhar somente para Ele, o autor e consumador da nossa fé. E sabe o que isso revela? Revela a nossa profunda necessidade de Cristo, irmãos. Nós precisamos muito dEle. Não pense que você só precisou de Cristo no dia da sua conversão, não. Nós precisamos dEle agora, nesse momento aqui. E nós precisaremos dEle daqui a 1 minuto, 1 segundo, 1 milésimo de segundo, 1 hora, 2 horas, 1 dia, 1 mês, 1 ano, 10 anos. Nós precisamos de Cristo, somente Cristo, continuamente. Sabe por quê? Porque nós não podemos nos manter na verdade que chegou até aqueles homens que estavam enganados, chegou por meio de Paulo. Nós não podemos nos manter na verdade pela força do nosso braço, porque Cristo é a verdade de Deus. Então nós só nos mantemos na verdade se nós estivermos em Cristo. Nós não podemos nos santificar diante dos embates da vida, porque nós conseguimos entender uma coisa aqui ou acolá. Nós não podemos, porque é Cristo que nos santifica. Então nós dependemos dEle. Nós não podemos de forma alguma, e não teremos força para resistir às astutas ciladas do diabo contra nós, contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a igreja, contra a nossa pregação. Nós não podemos, porque foi Cristo quem venceu Satanás e seus demônios na cruz do Calvário. Nós somos totalmente dependentes de Jesus. É por isso que o Evangelho não é apenas uma mensagem que nos salva lá no início, na nossa conversão, mas é a fonte inesgotável e diária da graça de Deus, que nos mantém firmes até o fim. Nós precisamos do Evangelho. É isso que o Evangelho faz quando ele chega na cidade. É isso que o Evangelho faz quando ele chega na minha e na sua vida. É isso que o Evangelho fará
quando Ele chegar na vida daqueles que estão à nossa volta. Que nós permaneçamos firmes em Cristo e sejamos guiados pelo Espírito até o fim, com os pés calçados no Evangelho que chegou em Éfeso e que veio a nós por meio de Jesus Cristo. Amém?